O texto de Ezequiel, capítulo 36, quando o profeta diz ao povo que trocaria o seu coração de pedra para dar-lhes um novo coração, um coração feito de carne, sensível à vontade do Senhor. E nós prosseguiremos hoje com mais um tema que é um coração puro, para o que eu convido que você abra a sua Bíblia no texto do Salmo de número 51, e vamos ler apenas os versos 10 até o 12, 10, 11 e 12. Quando você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus para lermos e acompanharmos o que nos diz a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo de número 51, versos de 10 até o verso de número 12. Vamos ler com atenção, acompanhe na sua Bíblia comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos ler todos juntos o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos te louvar, Senhor, porque tu tens falado aos nossos corações em cada um dos cânticos que entoamos, nas orações, nas leituras, e neste momento não será diferente, temos certeza disso. Mas nós sabemos, Pai, das nossas limitações, nós que somos finitos, mortais, para a compreensão das tuas verdades eternas, precisamos, Senhor, para alcançá-lo, contar com a assistência do teu Santo Espírito. Por isso te pedimos que ele tenha, Senhor, total liberdade para, no nosso meio, falar aos nossos corações o que precisamos ouvir. Doa quem doer, e custe o que custar, porque sabemos, Senhor, que mesmo as feridas que possamos levar daqui, pelo confronto e o desafio que a tua palavra nos faz, é também para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Nós te pedimos que não nos permita, Senhor, desconcentrarmos da palavra que tu tens para trazer para a tua igreja. Nos dá, Senhor, concentração, reverência e muita atenção para o que tu tens a dizer a nós. É o nosso pedido nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos? Uma cidadã chamada Joana, em uma pequena vila onde a fonte de água que alimentava e abastecia aquela cidade era um rio, uma água corrente próxima, ela então se deparou com a água daquele rio que parecia assaz limpa, deveras pura, à primeira vista. Mas Joana sabia que mesmo a água mais pura do rio ainda continha impurezas invisíveis, micro-organismos, elementos químicos despejados e etc. Preocupada com a saúde de todos, ela decidiu investir na compra de um filtro de água e de alta qualidade. Cada manhã, Joana pegava um balde de água do rio e o passava pelo seu filtro. Ela observava com atenção enquanto a água passava pelo filtro, que removia não apenas as partículas visíveis de sujeira, mas também impurezas invisíveis, como bactérias e produtos químicos. O resultado era uma água limpa, cristalina, segura para beber e também para cozinhar. Joana entendia que, embora aquela água do rio parecesse segura, apenas o processo de filtragem poderia garantir a sua total pureza. Com o passar do tempo, alguns cidadãos daquela vila, daquela pequena cidade, começaram a ficar doentes. Muitos sintomas variados. E muitos relatavam problemas gastrointestinais, fadiga, febre,
Preocupados, os líderes daquela pequena comunidade iniciaram uma investigação para descobrir a causa daquelas doenças. Amostras de água do rio foram enviadas para laboratórios para empreender análise, e os resultados revelaram a presença de impurezas químicas em alto grau naquele rio. Era evidente que, embora aquela água parecesse limpa aos olhos humanos, ela estava contaminada com substâncias nocivas para a saúde humana. Um dia, a filha de Joana, Ana, lhe perguntou: mãe, por que precisamos filtrar a água todo dia? Nós não podemos simplesmente beber direto do rio se a água parece tão limpa. E Joana sorriu e explicou à sua filha: querida, mesmo que a água pareça limpa, ela ainda pode conter pequenas impurezas que não podemos ver. E essas impurezas podem nos deixar doentes, como aconteceu com os nossos vizinhos. É por isso que precisamos do filtro, para garantir que estamos sempre bebendo da água mais pura possível. O coração do homem também precisa ser submetido à filtragem. E não é uma vez, nem duas, é continuamente. Nos dias atuais, meus irmãos, esse tema, pureza, tem se tornado um grande e desafiador tema a ser debatido, tendo em vista o nosso contexto de relativização da moral, da ética, e muitas vezes nós nos deparamos com uma compreensão de pureza que passa somente pelos critérios da castidade sexual ou da fidelidade conjugal, como se possuir um coração puro se resumisse a essa situação, envolvendo casamento, envolvendo a santidade quanto ao corpo. Porém, perguntaríamos: tudo que envolve a nossa vida deve estar passando pelo filtro da pureza. Nós devemos ser puros, meus irmãos, no emprego. Nós devemos também ser puros nos nossos ideais, alçados, sonhos, objetivos. Na leitura das situações, precisamos usar os óculos da pureza. Da mesma forma, quando nos relacionamos de maneira interpessoal, também precisamos ser medidos pela régua da pureza. Mas alguém poderia me perguntar: como, pastor, nós poderíamos nos manter puros em uma sociedade que de maneira muito eficaz e feroz nos ataca por todos os meios com imoralidade, corrupção, desprezo aos padrões estabelecidos nas Escrituras e toda sorte de malícias e licenciosidades? Você liga a televisão, você ouve um podcast, você lê um artigo: impureza, imoralidade e corrupção, degeneração. É um fruto de quem nós somos, caídos sem Cristo, degenerados na nossa própria miséria. Mas não é quem nós devemos continuar sendo. Haja vista termos sido comprados pelo precioso sangue de Cristo, que tem o condão, o poder de nos purificar de todo o pecado. No texto que nós lemos em Salmos, no capítulo 51, você vê Davi, o grande rei Davi, extremamente suscetível a todas essas tentações que você pode pensar que é uma novidade do século 21. Mas ele também estava, como foi, e caiu, e vacilando, pecou com Batseba, assassinando posteriormente numa negociata militar, num esquema militar, colocando-o na frente de batalha para que morresse logo o esposo dela, Urias. E esse é um dos salmos, o Salmo 51, ele dá início a uma sequência de 15 salmos autorais de Davi, chamados salmos penitenciais, onde ele reflete e cantando, são canções sacras, o livro de Salmos, ele compõe músicas que falam a respeito do seu arrependimento. E ele foi composto justamente no período em que ele é confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado envolvendo Batseba e Urias, como está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 15. Nesse salmo, Salmo 51, que nós vamos nos deter nessa noite, Davi reflete sobre o seu profundo arrependimento,
diante do pecado que cometera, e a sua súplica ao Senhor por misericórdia e purificação. Lendo comentários a respeito desse texto, nós nos deparamos com uma situação assaz curiosa, quando Davi era um dos grandes reis militares do seu tempo, não apenas em Israel, como no mundo antigo. Placas sumérias, registros mesopotâmios dão conta de um rei Davi. Os relatos extra-bíblicos, assim, por assim dizer. Tamanha foi a sua fama no mundo antigo. Igual, ou talvez até maior, do seu próprio filho, Salomão. Mas Davi, ele diante desta autoridade inquestionável, não se preocupava, meus irmãos, com o fato da sua reputação poder ser desmedida no reino de Israel a partir de então. A sua autoridade, dizem os comentaristas, e pelo contexto bíblico é perceptível, ela estava inquestionável. Qualquer um de seus generais não temeria levantar contra o seu rei para apontar-lhe o pecado, mas conviveriam com isso, ainda o reconhecendo com grande admiração. Coube é um profeta de Deus, não vendido por admirações e vantagens que poderia vir a perder ao anunciar a Davi o seu grande pecado. Natan vai lá e diz o que tem que ser dito. Talvez a inquestionabilidade da autoridade de Davi era algo comum a outros grandes reis do mundo antigo, faraós, reis persas, reis babilônios, reis assírios. O fato de serem inquestionáveis, ninguém vai lhes tirar o poder. Assim era Davi. Mas algo que o diferenciava é o que vemos neste Salmo de número 51. Nenhum outro rei do mundo antigo com a mesma autoridade estaria com tamanho remorso no seu coração, refletindo e com a consciência pesada após ter sido confrontado com o seu erro. E isso é o que o tornava um homem segundo o coração de Deus. Nesse Salmo 51, queridos, dos versos de 1 até o verso 6, Davi apresenta a sua confissão, o seu arrependimento. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, e me fazes conhecer a sabedoria. Davi fala: Senhor, o que queres que tu venhas fazer comigo agora? Eu não tenho nem do que reclamar, tu és justo. Eu pequei contra o Senhor, eu transgredi os teus mandamentos. Faça o que quiser comigo, Senhor, mas lembra-te da tua misericórdia. Confissão, arrependimento, coração pesado. E dos versos de 7 a 12, ele vai apresentando-nos uma súplica pela purificação. Primeiro ele reconhece, ele diz: Senhor, eu estou sujo, eu estou impuro, eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Eu não pequei contra Urias, isso é o de menos, eu pequei contra o Deus da minha salvação. Eu te desagradei, Pai, eu te feri. Teu Espírito estava sobre mim como rei, ungido pelo teu sacerdote Samuel, e agora eu te desagrado, agora eu desprezo a tua graça. E reconhecendo isso, ele vai para o remédio. Senhor, como eu pequei contra ti, não é nenhum pedido de desculpas que vai sarar as minhas feridas, não é nenhuma declaração pública, nenhuma nota informativa, nenhuma publis que vai tirar o peso dessa tua mão que está sobre mim. É tu, Senhor, só tu que podes me purificar. E ele começa nos versos de 7 a 12, purifica-me com isso, e ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E ele encerra este salmo dos versos de 13 a 19, assumindo um compromisso com o Senhor, com o Deus da sua salvação, para renovar-se espiritualmente. Primeiro, ele confessa o pecado e se arrepende. Nos versos de 1 a 6, de 7 a 12, ele suplica, como alguém que se rasteja, que humilha-se perante a presença do Senhor, dizendo: Senhor, ele já disse antes, Senhor, o que tu fizeres é justo, mas eu quero te suplicar, Senhor, me lava, me limpa das minhas iniquidades, esconde o meu rosto do pecado, como quem quer dizer, eu não quero nem mais olhar, não quero, quando eu tiver que ser tentado, eu só quero olhar para ti. Esconde o meu rosto do pecado, eu não quero olhar para ele mais. E ele sabe o Deus a quem ele serve, ele sabe que será perdoado. Embora os seus ossos estejam esmagados, doridos, mas ele assume compromissos diante do Senhor, dos versos de 13 até 19. Senhor, restitui-me a alegria da salvação, para quê? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases com sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor, tu vais me lavar, e se tu me lavares, se tu me limpares, se tu me regenerares, eu não vou ficar só com essa leveza, com esse refrigério que tu tens para me dar. Eu quero proclamar a tua justiça. Eu quero falar aos outros que tu és rico em perdão, que tu és maravilhoso perdoador, que tu és tardio em irar-se, tu és o Deus da minha salvação. Eu quero ensinar aos transgressores: olha, o meu exemplo, veja o meu testemunho, não façam isto. Chama a atenção para o compromisso que faz com o Senhor. Se tu me perdoares, eu vou ser um agente, eu vou ser um propagandista da tua misericórdia, do teu perdão, da tua salvação. E com base, meus irmãos, especialmente dos versos de 10 a 12, dessa profunda oração de Davi, nós queremos nessa noite meditar sobre 3 realidades da obra da purificação do coração. A primeira delas, pode passar, é um pedido sincero de purificação. No verso 10a ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos dizer todos juntos esse versículo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele clama a Deus por um coração diferente. Ali, diante da reflexão que ele faz, após ter sido confrontado por Natã, ele olha um coração sujo, enegrecido, um coração com o lastro do pecado, a mancha do adultério e do assassinato que praticara. E ele pede: Senhor, cria em mim um coração diferente, eu quero ser limpo. Reconhecendo com isso, meus irmãos, a necessidade de uma limpeza profunda. Mas observe que ele não pede os meios, Davi não pede ferramentas para fazer isso por sua própria mão. Ele diz: cria em mim, ó Deus. Ele faz um pedido sincero de purificação, mas que só Deus poderia concretizar. Senhor, é tu que tens a condição, então faz a tua obra. Em Mateus 5, verso número 8, Jesus, em uma das bem-aventuranças, diz aos seus discípulos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Davi aqui, bem-aventurado que era, ora pela graça santificadora,
E isto, todo penitente, como ele aqui iniciando essa sequência de salmos de penitência, de sinceridade, todo arrependido, não deseja nada mais que o perdão e a paz proveniente desse perdão. Ele não ora: Senhor, preserva a minha reputação, Senhor, como fez Saul, seu antecessor. Lá no texto do livro de Reis, primeiro livro de Reis, ele diz: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Saul tinha uma preocupação inversa. Davi está falando na sua intimidade com Deus: Senhor, não me interessa o que dirão de mim, me interessa o que tu pensas a meu respeito. E Saul: Senhor, dá um jeito aí, porque os anciãos que me ajudam no governo, o que eles vão pensar a meu respeito? Me ajuda aí, porque senão eu vou perder a minha reputação. A maior preocupação de Davi não é mudar a sua reputação, a maior preocupação de Davi é modificar a sua natureza corrompida, como ele reconhece nos versos anteriores. O pecado do qual ele era culpado era uma evidência da sua impureza. Para pedir sinceramente, meus irmãos, purificação do alto, nós precisamos primeiro, como Davi, reconhecer a nossa indignidade. Não podemos, como aquele fariseu na sinagoga, na parábola contada por Jesus, dizer: Senhor, eu ajudo os pobres, tu tens visto que eu sou muito bom, eu sou justo e íntegro, reto no cumprimento da tua palavra. E o publicano dizia o quê? O que ele dizia? Senhor, tenha compaixão deste pobre pecador, sê comigo. Primeira coisa para pedir purificação é reconhecer a nossa impureza. Não se purifica o que está puro. É uma decorrência lógica. Ele evidencia sua impureza e por isso ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque o coração dele era impuro. Ele não tinha esse coração puro e precisava dele urgentemente. Davi viu agora mais do que nunca a impureza do seu próprio coração. E com pesar, lamentando-se disso, mas percebendo que não tem forças para melhorar sozinho e, portanto, roga a Deus, aquele que possui todo o poder da criação. A prerrogativa de Deus é criar. E ele pede: Senhor, para ti isso não é difícil, cria em mim um coração puro. Somente aquele que criou o coração tem o poder de recriá-lo. E Davi leva isso com o reconhecimento da majestade criacional de Deus. E para este que criou os céus e a terra, nada seria impossível. Ele criou o mundo pela palavra do seu poder. Ele disse e veio a existir. E para este poder nada é impossível. Ele que é o Deus da natureza e pela palavra do seu poder, como Deus da graça que é, nós também somos purificados com novos corações. Como está lá em João 15:3 e João 17:17. A pureza do coração, meus irmãos, é essencial para vermos a Deus. Não veremos de forma alguma o Senhor com o coração sujo, com o coração dobrado em pecado. A palavra usada aqui no texto, no versículo número 10 no hebraico, é tahor, e significa limpeza cerimonial, moral, enfatizando a necessidade de um coração limpo diante de Deus. Tahor era o procedimento de limpeza que os judeus faziam para ingressarem no templo, a fim de levarem os seus holocaustos, suas ofertas. As abluções, limpezas, banhos cerimoniais, diz respeito a isso, a lavagem. Ele não está falando de passar um pano por cima, de dar uma lustrada, ou de colocar um adesivo, uma capa protetora no coração. Davi é enfático. Meu coração precisa ser submetido a uma limpeza, a uma lavagem cerimonial, preocupada com chegar à tua presença de maneira pura, de maneira digna. Esse pedido por pureza de Davi reflete o reconhecimento de que os nossos corações são, meus irmãos, goste você ou não, concorde você ou não, nós somos inclinados à prática do pecado e precisamos continuamente ser purificados pelo Senhor.
A pureza de coração é uma condição indispensável para você que deseja ter uma comunhão íntima com o Deus da tua vida, porque nele não habita treva alguma. Por isso temos que nos limpar, nos lavar. E esse lavar regenerador somente nos é oportunizado pela obra de Cristo. O nosso papel para chegar até essa lavagem não é nos lavar, Ele nos lava. Como Davi aqui também pede, ele sabia que não podia se autopurificar, ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro. Nossa tarefa é confessar e dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, eu tenho que receber a tua purificação, a tua lavagem, a tua limpeza. Em seu comentário sobre o Salmo 51, Warren Wiersbe destaca que o versículo 10, este que estamos vendo, é a parte central do Salmo 51 e expressa a preocupação de Davi. Ele sabia que o seu interior, o seu coração, era a origem do seu problema, bem como era o lugar que abrigava a sua alegria, a sua bênção, e sabia que também não era capaz de mudar o seu próprio coração. Esse é um milagre que somente Deus pode operar. Deus muitas vezes usa um médico para curar uma doença atípica. Deus muitas vezes usa uma pessoa sábia para nos aconselhar e nos curar de um dilema da alma. Deus pode nos usar para tudo quanto Ele queira, mas existem coisas que só Ele pode fazer, como nos criar um coração puro. Só Ele pode. É um milagre que pertence exclusivamente a Ele. Davi clama a Deus por purificação, por renovação interior. Como Thomas Watson disse certa vez, um coração puro é a maior bênção que podemos e devemos pedir a Deus, pois só um coração puro poderá enxergar o Criador. Segunda coisa que nós enxergamos, meus irmãos, nesse texto, é um desejo sincero de renovação espiritual. Pode passar. Nós vemos no verso 10, na parte B, que ele diz: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Leia comigo em alta voz esse trecho. E renova. O pecado do qual Davi era culpado, meus irmãos, era a causa da sua desordem, da sua preocupação, da sua ansiedade, e destruía grande parte da boa obra que Deus tinha feito em sua vida até ali. Parênteses, é importante que você entenda, meus irmãos, que custa muito construir um testemunho, custa muito construir uma vida santa, custa muito abnegação, renúncias, levar a cruz pesada muitas vezes, mas não custa nada perder tudo isso. É fácil. Charles Haddon Spurgeon dizia que toda vez que você cogita pecar, Satanás já tem um barco pronto te esperando. Não precisa muito para você arruinar a construção de uma vida santa. É fácil. E Davi sabia disso. E é por isso que ele orou dizendo: renova em mim um espírito reto, porque o que eu tinha se perdeu. Aquele homem confiante no Senhor, que derrotou a Golias, aquele homem que caminhava debaixo da tua proteção, diante das ciladas e das perseguições de Saul, não é mais o mesmo. Aquele homem que consagrava suas vitórias todas ao Senhor que o liderava, ele agora estava incerto, estava em dúvidas. E por isso ele pede renovação. Reconhecimento de quem eu era, de quem eu sou agora e de quem eu preciso ser. Renova dentro de mim um espírito reto. Conserta, em outras palavras, Senhor, a decadência da vitalidade espiritual que foi causada por este pecado. Me torna íntegro novamente. Renova dentro de mim, segundo outras traduções, um espírito, aqui ele fala inabalável, mas em outras traduções é dito constante. Ele tinha nesse tocante, nesse exame que faz da sua vida, descoberto diversas inconstâncias, inconsistências dentro da sua alma. E por isso ele ora: Senhor, me conserta para o futuro, para que eu jamais volte a me afastar de Ti nessa forma, como aconteceu. Em Efésios 4:23, Paulo nos diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente,
Antes ele diz: não vos embriagueis com o vinho, mas vos renoveis no espírito na vossa mente. Isso ele vai repetir lá em Efésios 5, na realidade. A renovação do espírito, referenciada pelos autores neotestamentários, mas principalmente aqui por Davi, ela implica numa transformação, meus irmãos, que é contínua e é profunda da mente e do teu coração. Paulo nos exorta a nos renovarmos no espírito da mente, uma nova mente, uma metanoia, indicando um processo de transformação que não afeta só a mente. Nós vimos aqui de manhã na nossa escola bíblica dominical sobre o corpo de Cristo, que o cérebro é o comandante do corpo biológico, traça o comando, dá as ordens para que todos os membros funcionem em perfeita harmonia e segurança. A mente, representada aqui pelo nosso cérebro, ela vai espraiar essa transformação por toda a tua vida, corpo, alma e espírito. A palavra hebraica aqui usada por ele para renovação é kadash, e sugere um retorno à frescura, é um retorno à vitalidade original, algo que era feito com a restauração de móveis ou de construções para que aparentassem estarem novas, ou principalmente como feirantes do tempo de Davi, usavam com a limpeza feita em frutas para apresentá-las aos clientes e, portanto, vendê-las no mercado. O frescor. Sabe aquela fruta de supermercado? Aquela fruta que você vê, que maçã linda, brilha, parece que você passa, ela pisca para você. E aí você pega umas 4 ou 5. Mas vou usar outro exemplo que vai ficar melhor entendido pelos irmãos. Sabe aquela banana linda? Aquele cacho bem amarelinho, vistoso, suculento. E aí você pega, põe na sacola, chegou em casa, está preta. Impressionante. Porque ali é óbvio que de 5 em 5 minutos está passando um profissional, um empregado lá do supermercado, e dá uma borrifadinha de água, passa um pano, está sempre bonita, está sempre atraente. Mas quando chega em casa, rapidamente ela é sujeita ao amadurecimento e até mesmo a apodrecer. Davi pede: Senhor, meu coração está essa banana estragada. Renova o frescor de antes, aquela vitalidade, aquela aparência sã, proveitosa. Esse processo, meus irmãos, de renovação, ele é fundamental para quem deseja viver uma vida que agrada o Senhor. Sem uma constante renovação do espírito, nós seremos facilmente desviados pelas nossas tentações e pelos desafios da vida. A renovação do espírito, meus irmãos, é seguramente o que nos fortalece para resistir ao pecado e viver de acordo com a palavra de Deus, refletindo a mente de Cristo no nosso caráter, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Não pense você que você vai pedir um dia e pronto, encheu o tanque e vamos que vamos até o Senhor Jesus voltar. Vai passar 1 ou 2 dias, você vai enfraquecer de novo. E aí tem que pedir de novo. É por isso que não tem opção para quem deseja agradar ao Senhor. Davi descobriu isso. Infelizmente tarde demais. Pelo menos tarde demais para suportar as consequências dos seus pecados. Não tarde demais, porque o Senhor ainda assim o perdoou e manteve a aliança que tinha feito com ele, de manter sempre o seu trono ocupado, que se concretiza em Cristo. E nunca o trono de Davi ficou vazio, porque a cruz está, a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. A renovação do Espírito, meus irmãos, nos dá força. A renovação do Espírito nos dá estabilidade espiritual. É quando você sente que dentro de você, quem domina é o Espírito. Quando você recebe uma oferta, ninguém está vendo. Vai ser muito bom para você. Assina esse cheque aqui, como se fosse o fulano. Ninguém vai saber. E você rejeita. Na hora você sente essa força dentro de você. Porque quem te domina não é a carne mais, é o Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença na caminhada. É o Espírito de Deus, é a renovação espiritual em nós, meus irmãos,
que nos dá condições de seguirmos essa caminhada vencendo o pecado. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Richard Sibbes, ele afirmou: Deus renova o nosso espírito para que possamos permanecer firmes em meio às tribulações e às tentações. O pedido de Davi no verso 11 também nos remonta a essa ideia, essa preocupação que ele tinha de viver sem a presença do Espírito. No verso 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Se Deus retirar de nós o seu Espírito, meus irmãos, nós somos desfeitos. Acabou, fim de jogo. Saul foi um triste exemplo disso. O rei que antecede Davi e cuja experiência estava ali fresquinha na memória do salmista Davi. Observe a condição pecaminosa, degradante e miserável na qual Saul se embrenhou depois do Espírito do Senhor o ter abandonado. Como está lá em 2 Samuel 7,15. Davi sabia disso. E é por isso que ele suplica com honestidade: Senhor, independentemente de qualquer coisa que tu retires de mim, os meus filhos, a minha coroa, a minha vida, mas não retires de mim o teu Espírito. Tire tudo de mim, mas não o teu Espírito. Mas que ele continue em mim, Senhor, a fim de aperfeiçoar a obra do meu arrependimento, de evitar a minha reincidência do pecado e de fazer com que eu cumpra as minhas obrigações, como rei e como salmista. Ele começa a escrever 15 salmos aqui, que falam hoje ainda, muitos séculos depois, porque ele era um homem levantado pelo Senhor. Sem o Espírito de Deus, meus irmãos, a nos guiar, toda a obra de santificação realizada em nós é colocada em xeque, fracasso, pela nossa própria impossibilidade de mantê-la e de sustentá-la com as nossas próprias forças. Não tem jeito. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós aprendemos aqui, nestes 3 versículos, de 10 a 12, e vemos em Davi um anseio sincero pela alegria da salvação. No verso 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Você pode ler comigo esse versículo? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi ora aqui pela restauração dos consolos divinos e da comunicação perpétua da graça do Senhor sobre a sua vida. Senhor, aquela alegria que eu tinha antes, motivação, coragem, ousadia, segurança, certezas na vida, me dá isso de novo, eu preciso, Senhor. Primeiro, me dá um coração novo, puro. Segundo, não retires de forma alguma o teu espírito da minha vida, renova, pelo contrário, em mim, um espírito seguro, constante, inabalável. E com isso, me dá alegria, Senhor. Me dá gozo, me dá júbilo de novo. Eu quero, Senhor, me alegrar contigo como eu me alegrei antes. Ele percebe, com essa afirmação, 2 efeitos maléficos do seu pecado. Mas nós vamos citar um. Ele havia se tornado um homem triste. No Salmo 51, volte alguns versículos comigo, quando ele fala no verso de número 9, 8 e 9, ele diz, e repete essa mesma ideia dizendo: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele estava triste, em lamento, em choro. O texto lá de 2 Samuel, no capítulo 7 em diante, nos conta que ao terminar de contar a história, Natã o confronta com o seu pecado e ele se queda aos pés do Senhor, se lança ao chão, se rasga, reconhece sua indignidade, sua miséria, seu pecado. E por isso ele diz: Senhor, me dá de novo. Eu preciso dessa alegria. Sem essa alegria eu não vou viver mais da mesma forma. Eu preciso me rejubilar, Senhor,
Como quando a tua arca entrava na cidade, eu dancei, me alegrei, Senhor, não me contive, porque o Senhor estava entrando, a tua presença é maior do que tudo. Eu quero sentir isso de novo. Agora eu só sinto meus ossos se depredando. Eu só sinto agora, Senhor, o pecado, a tua mão pesando sobre mim. Eu quero ser alegre de novo, Senhor. Eu quero ser feliz de novo, Senhor. Um filho de Deus, ele não conhece uma alegria consistente. Ele nunca vai conhecer uma alegria verdadeira, que não seja a alegria da sua salvação, a alegria em Deus, o seu Salvador, e na esperança da vida eterna. Pastor, mas eu fiquei muito feliz quando eu comprei um carro. Mas você vai enjoar dele daqui a pouquinho. Pastor, mas eu fiquei muito feliz quando eu passei no concurso. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Mas daqui a um tempo, isso também vai passar. Pastor, mas o meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida. Foi tão maravilhoso. Eu tenho álbum de registros, vídeo, eu assisto várias vezes. Mas nem há de se comparar. Nem há de se comparar com a alegria daquele que está com os pés firmados na rocha, que é Cristo. Quem está em Cristo, meus irmãos, vai ser vítima das ondas, das mazelas do mar. E mesmo em tempestade, sabe que Jesus dorme no porão do barco. Um filho de Deus não conhece outra alegria. Mas, quando nós pecamos de forma deliberada, como Davi aqui reconhece ter feito, nós perdemos esta alegria. Nós ficamos dela privados. O que antes eram evidências em nós do controle de Deus, total nas nossas vidas, agora se tornam névoas de incertezas. E as nossas esperanças vão sendo abaladas pelo sentimento causado pelo pecado. Primeira coisa que acontece quando você peca, e você é um salvo, você é um eleito de Deus, teu coração se estremece, você se sente indigno. E Satanás usa esses momentos para nos apontar a nossa fraqueza, para dizer, não adianta pedir perdão de novo, tu vai pecar novamente. Assume que você não é um filho de Deus e pronto. Quantos de nós podem ter entrado nessa noite com seu coração latejando essa falsidade, essa mentira? Porque basta uma confissão, como Davi aqui, cometendo graves pecados, e nós encontramos nele purificação, encontramos salvação. Quando nós mesmos temos tantos motivos para duvidar do nosso interesse na salvação, como Davi aqui nesse contexto, como esperar que você se alegre nisso? Mas quando nos arrependemos verdadeiramente, nós podemos orar e esperar que Deus nos restaure novamente a esta alegria. Aqueles que semeiam lágrimas de arrependimento haverão de colher as alegrias da salvação de Deus quando vier o tempo do refrigério. É o que o profeta Isaías nos dá conta em Isaías 12:3, dizendo: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Meus irmãos, a purificação do coração resulta em tantas bênçãos, mas a principal delas é esta, a alegria da salvação. Nós somos feitos felizes de novo. Ela é uma experiência profunda, restauradora, que vem da presença de Deus. A palavra hebraica aqui usada por Davi é sazon, alegria, denota uma exultação mais que intensa e jubilosa, refletindo a satisfação e o contentamento em saber que fomos perdoados. A alegria da salvação não é só um sentimento. Uma vez um irmão, que não está conosco mais aqui, mas foi aqui discipulado, aqui começou a sua marcha de fé, hoje está em São Paulo com a sua família, alguns o conhecem, e ele ainda costuma mandar muitas mensagens, nos comunicamos ainda com uma amizade que ficou. E ele perguntou: meu pastor, me faça, ele está liderando pequenos grupos familiares na casa dele, lá em São Paulo. Ele perguntou: eu vou falar aqui sobre alegria em Cristo. Me defina a diferença entre alegria e felicidade.
não é? Parecem sinônimos, mas não são. Porque a alegria, ela é contabilizada em Gálatas 5, 22 e 23 como uma das evidências do fruto do Espírito. Alegria. O Espírito Santo é alegria. Observe, meus irmãos, a sequência lógica das coisas. A palavra de Deus, ela não falha. Senhor, meu coração é impuro, me dá um novo. Mas olha, eu também preciso de renovação espiritual. Renova em mim um espírito inabalável. E com o espírito nele que Deus concede, ele vai ficar triste? Vai ficar em lamento? Angustiado? Depressivo? O espírito novo, íntegro, constante, inabalável, que Deus, ouvindo a prece do seu servo, o concede, lhe traz satisfação, lhe traz contentamento, lhe traz prazer em viver para o Senhor. Felicidade dá e paz. Felicidade você pode ter aqui e não ter mais. É uma conquista, faz parte de mérito humano. Alegria é uma evidência do fruto do Espírito. O que eu disse para os irmãos agora, eu passei para esse irmão lá, ele me agradeceu. A alegria da salvação é uma força, meus irmãos, que nos sustenta nas dificuldades da vida. Quando experimentamos a salvação de Deus, nós somos preenchidos com uma alegria que transcende toda e qualquer circunstância, motiva-nos a viver para a glória de Deus e a compartilhar essa alegria com os outros. Poxa vida, esse mês estou apertado, está faltando tanto para completar as contas. Mas quer saber? Eu sou um salvo em Cristo. Vou resolver isso como tiver. De maneira lícita, obviamente, mas eu tenho salvação no Senhor. Queria tanto trocar meu carro, mas não consegui esse ano, fica para o próximo ano. Mas olha, analisando bem, como eu sou abençoado, porque em Cristo eu sou salvo. Nada disso eu levarei, mas a minha salvação ela é perpétua, é um presente gracioso que nos acompanhará por toda a eternidade. E não tem como não nos alegrarmos diante disso. A expressão que Davi usa aqui, espírito voluntário, não se refere aqui ao Espírito de Deus, mas aqui é o Espírito de Davi, o próprio Espírito do salmista, como também no verso 10 o Espírito inabalável. É um Espírito voluntário, ele fala aqui de voluntariedade no serviço, não de obrigação. Ele fala de um espírito que é livre, que não vive na servidão, mas na liberdade da entrega ao Espírito de Deus, que ministra ao nosso espírito por meio dele. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versos 14 e a 17. Romanos capítulo 8, versos de 14 a 17. Veja só, como o Espírito de Deus fala com o nosso espírito, esse espírito voluntarioso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito de Deus testifica com o nosso, para te dizer, o teu coração era impuro, mas eu te dei um novo. Ele testifica com o teu coração para te dizer que o teu espírito estava inconstante, incerto, mas agora Ele te deu um espírito inabalável, novo, te fortaleceu na sua palavra. O Espírito de Deus testifica com o nosso, para expulsar dos nossos corações as égides da tristeza e implantar em nós alegria, exultação e júbilo que extravasa toda e qualquer circunstância. Pode vir desemprego, você vai sofrer, mas você não perde a alegria da tua salvação. Você pode ter problema no casamento, estranho se não tiver. Isso vai te consumir, vai te desgastar, mas não vai te tirar o foco da alegria da tua salvação. Você pode enfrentar problemas na caminhada espiritual,
Você pode enfrentar desacolhimento. Você pode enfrentar injustiças. Você pode sofrer toda e qualquer cilada maligna e humana que possa ser nominada aqui uma noite inteira. Mas nada é capaz de tirar do coração de quem é salvo em Cristo Jesus a alegria tremenda que tem por ser perdoado nele. Nada pode nos tirar esta alegria. Charles Spurgeon conclui dizendo, em frase célebre, a alegria da salvação é a maior das alegrias. E um coração, somente um coração purificado, é capaz de experimentar essa alegria plenamente. Conclusão, meus irmãos, ao meditarmos sobre a purificação, pode passar, do coração, à luz do Salmo 51, versos 10 a 12, nós somos levados, meus irmãos, a entender que a purificação não é um ato imediato, não é um estalar de dedos, um piscar de olhos e aconteceu, estou puro, estou limpo. Não é uma dívida que você pagou o boleto, creditou, tirou do Serasa, tirou do SPC. Não é assim que funciona. A purificação, ela é um processo contínuo na vida do cristão. Davi clamou a Deus por um coração puro, reconhecendo que só Deus pode limpar profundamente as manchas e as mazelas do pecado que ele havia praticado. Ele pede não apenas um coração purificado, ele também pede um espírito renovado e firme. E essa oração reflete-nos um desejo sincero de restauração e renovação, reconhecendo a necessidade da intervenção divina para superar a corrupção interior que é própria de todos nós. A purificação, queridos, envolve a confissão sincera dos nossos pecados e a confiança na fidelidade de Deus para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Como nos foi prometido pelo apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, nós somos assegurados que ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar completamente. Para ilustrar essa purificação do teu coração, eu queria que você considerasse a imagem de um refinador de ouro. Alguém cuja profissão, cujo ofício demanda uma expertise no manejo de metais. Esse refinador coloca o ouro bruto, e se você já teve a oportunidade de ver, você vai entender muito bem o que eu estou falando, uma peça desagradável, suja, de má aparência, sem brilho algum. O refinador o passa no fogo para remover as suas impurezas. Esse processo de aquecimento e desaquecimento é a purificação, e ele é repetido várias e várias vezes, até que aquela peça de ouro atinja um estado puro e brilhante. Da mesma forma, Deus é o nosso refinador. Ele permite, meus irmãos, que você passe pelo fogo, pelas situações, pelas dificuldades, pelas provações, porque elas é que revelam as nossas impurezas e nos purificam da nossa iniquidade, através do seu Espírito e através da sua palavra. Porque é na dificuldade que você recorre a Deus, que você abandona os erros. Esse processo, muitas vezes, e na maioria delas, vai ser muito dolorido, vai ser pesaroso para você e para mim, e difícil, mas ainda assim ele é necessário, para que possamos refletir o brilho e a pureza da glória de Deus em nossas vidas. Que você possa buscar diariamente essa confissão, uma vida de arrependimento, confiando na promessa de Deus nos purificar de toda injustiça e renovar o nosso espírito. Eu queria te desafiar nessa noite com uma aplicação, uma apenas, e simples. Se você tem um hábito de orar, mas autoexaminando se você ora agradecendo a comida, pedindo proteção para o seu trabalho, para a sua saída de casa, ou agradecendo a Deus pelo dia que passou antes de dormir, comece a exercitar a confissão. Mas pastor, hoje eu passei um dia maravilhoso, foi muito abençoado. Confessa até o que é oculto. Senhor,
eu nem sei no que eu posso ter te desagradado, mas uma coisa é certa, sem dúvida eu te desagradei em alguma coisa. Me perdoa. Nutra diariamente esse convívio com teu Pai, confessando pecados. Sabe por quê? Confessar pecados é libertador. Ter o coração puro não é apenas, meus irmãos, para o nosso bem-estar, é também para a nossa defesa nesta guerra da vida cristã, porque o inimigo não terá do que falar a nosso respeito se a nossa posição diante do Senhor for idônea. Idônea, com isso eu não digo que você é perfeito e nunca será de fato, apenas na ocasião da glorificação. Idôneo é aquele que anda em confissão, sempre. Você não precisa dizer nada para mim hoje, mas você sabe do teu relacionamento com Deus. Ora agradecendo, continue. Ore pedindo proteção, livramento, se mostra confiança no Senhor da tua vida. Mas ora confessando pecados. Não deixe um único dia passar sem confessar pecados. Confessa, confesse, confessa. Porque o inimigo não terá do que trazer em nossa acusação. Quando limpos estivermos, não porque confessamos, mas porque o seu sangue é eficaz para nos lavar de toda sujeira e de toda iniquidade e injustiça. Semana que vem, meus irmãos, nós finalizaremos essa sequência de pregações sobre o coração. Se você não pôde assistir a primeira, nosso canal do YouTube, assim como esta está sendo também disponibilizada, ela está lá à sua disposição para assistir, para rememorar e meditar. E no próximo domingo nós meditaremos no texto de Jeremias, capítulo 24, verso 7, e falaremos sobre um coração convertido. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos louvar o Senhor com um cântico e que nos fala sobre esse tema. Em seguida, eu gostaria que a nossa equipe da Junta Diaconal levasse o microfone ao nosso irmão amado, querido. Alegria em vê-lo aqui, querido. Paulo Neves vai orar para a gente, pedindo a Deus, em encerramento do nosso culto, que nos conceda a sua graça para desejarmos, como Davi aqui, esse coração puro, esse coração que agrada ao Senhor com as nossas atitudes e pensamentos. Vamos louvar a Deus com o cântico e em seguida orar com o nosso irmão presbítero Paulo Dias. O texto que nos baseia exatamente o que meditamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos louvar o Senhor com alegria. Faça desse cântico, se você já o conhece, a tua oração. Coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito.
meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero que ficar pra trás.